do Departamento de Futebol do Vasco sobre esses jogadores e essa adaptação de jogadores estrangeiros. Muito obrigado. Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, na minha visão, a equipe começou bem, apesar do campo prejudicar um pouco o futebol, para sair jogando. A gente ainda teve um pouco de coragem, jogamos. Os primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol, a gente estava bem na partida, controlando o jogo, sem susto. A partir do momento que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender deixou de jogar. Isso acabou fazendo com que o adversário crescesse dentro da partida. Em relação à segunda pergunta, obviamente, você citou alguns jogadores que vêm de fora, mas o Nuno você não citou. E o Nuno se adaptou muito rápido. Vai de jogador para o jogador. O Nuno se adaptou muito bem. Óbvio que a sequência de jogos ela é muito ruim para todos. O calendário é muito ruim, a gente não vai ficar falando aqui porque faz parte do futebol há anos, desde a época que eu jogava. Então, em relação aos jogadores estrangeiros, uns se adaptam um pouco mais rápido, outros demoram um pouco. O problema é que a gente quer matar as contratações e a resposta muito imediata. E alguns respondem muito bem, como é o caso do Nuno, outros demoram um pouco mais. O Lloyd, na última partida e hoje, ele jogou bem. Sim, é um jogador que precisa do 1 contra 1, precisa a gente tentar potencializar o que ele tem de melhor a cada jogador, não só ele. Então, em relação a isso, no segundo tempo, quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que realmente a intensidade cai. Realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola. A gente tomou o gol porque numa transição ofensiva ali a gente errou um passe e acabou gerando o gol do adversário. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade nessa situação, eu acredito que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas estamos vivos, né, dentro da partida. Jogar aqui é muito difícil, o Operário é muito forte aqui, o campo realmente, como eu falei, prejudica muito a qualidade do futebol. Eu acho que a gente se preocupa muito com a qualidade, com a intensidade, mas ela parte do princípio também de ter um gramado adequado, não só aqui, mas como em todos os estádios. Boa noite, Felipe. Bruno Murito, do GE. Desde o primeiro tempo, deu para perceber, até o Vasco já vencendo, você estava muito incomodado com a postura do Vasco não subir muito para marcar, pressionar alto o time do Operário, e também com um espaço ali no meio de campo, né? Por essa pressão, o time da frente pressionava e atrás a defesa não subia, assim. Isso foi o que mais te incomodou? Foi essa falta de pressão? Ou, por exemplo, o time ter recuado quando estava sem a bola no segundo tempo? O que mais me incomodou, na realidade, foi você não ficar com a bola. A gente depois, como eu falei antes para o seu colega, a gente focou, depois do gol a gente deixou de jogar, a gente poderia ter controlado o jogo da melhor maneira, mas infelizmente não foi possível. Esse espaço entre linhas a gente está ajustando, mas também para o Operário ter um jogo muito vertical, então a preocupação da última linha em andar para trás para não gerar bola nas costas da última linha, então essa preocupação, porque a Operário é muito forte, mas o que me deixou mais chateado foi em relação a gente não ficar com a bola. O time antes do gol teve um controle do jogo, tranquilo, conseguiu sair jogando, apesar da dificuldade do gramado, a bola sempre fica viva, isso prevalece a marcação, mas eu vi que já houve uma evolução e esperamos aí continuar nessa evolução para que nós possamos aí conquistar as vitórias no Brasileiro. Felipe, aqui, Gabriel Suave, jogada 10. Eu queria saber como que foi para você assumir esse comando aqui inteiramente, planejamento para esse jogo, e se nesse planejamento, por conta da maratona de jogos que o colega ali citou, existia algum pensamento de conseguir um resultado com um número maior de gols, com maior saldo, para conseguir descansar o time um pouco no jogo da volta? Não, na verdade, assim, o calendário ele prejudica bastante. A gente vai se reunir juntamente com os médicos, com o preparador físico, com os jogadores. O feedback do jogador é muito importante. A gente teve que fazer 2, 3 substituições porque os jogadores pediram para sair. O caso do Nuno, Piton, que está voltando, não jogou a última partida. Enfim, esse calendário realmente prejudica, o jogo é muito intenso. O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível. E esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória. Felipe, boa noite. Lili Quirbione, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né?
tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Boa noite, Felipe Leandro, da Rádio MZ de Ponta Grossa, do Esporte Emoção. Queria que você fizesse uma análise, se você achou que foi justo. No primeiro tempo, tivemos, se eu não me engano, 2 boas oportunidades com o Ryan. Uma, ele chutou em cima do goleiro, poderia ter tirado um pouco mais, e o gol do Nuno. Depois do gol, o Operário cresceu na partida, criou algumas oportunidades. No segundo tempo, o Vasco deixou de jogar, teve algumas oportunidades, uma com o Lloyd, uma com o Alex Teixeira, que bateu na zaga, se eu não me engano. Enfim, acho que pelo que as duas equipes apresentaram, acho que foi justo o resultado. Boa noite, Felipe. Jean do canal Atenção Vascaínos. Felipe, há 2 anos o Vasco meio que está condicionado a jogar para o Verratti. Até porque os números dele são excelentes, jogador goleador em todas as competições que o Vasco disputa. Qual é o grande desafio para um treinador do Vasco em jogos que o Vasco sofre, que o Vasco não fica com a bola e ele praticamente não participa do jogo, na fase ofensiva? Até se doa, tenta fazer a marcação, mas hoje, por exemplo, não teve nenhuma oportunidade. Como fazer com que o Verratti possa ser mais útil nesse tipo de jogo que o Vasco não consegue ter o controle e não consegue ser tão bom na fase ofensiva? Vamos lá. O Verratti vai passando, entrando no ano, ele vai ficando muito mais visado. Hoje o jogador, o zagueiro, a linha defensiva, ele nem olha para a bola, ele olha para o Verratti. Então a gente tem que criar mecanismo para que a gente possa criar soluções por dentro, para que o adversário fique preocupado também com essas situações, para que ele possa ter um pouco mais de liberdade. O Verratti é um jogador, é o melhor na bola aérea, então a gente precisa melhorar nesse aspecto. Acho que o campo desfavoreceu um pouquinho, ele ainda tentou criar algumas oportunidades, enfim, mas o time do Operário também é um time muito alto. Tinha, se não me engano, os 2 zagueiros e o primeiro volante, também de uma estatura muito grande, mas a gente vai trabalhar nesse sentido de ter conexões um pouco mais rápidas, para que a gente possa ter, o Verratti possa ter um pouco mais de liberdade. A última. Felipe, eu sou o Marcos, do portal Boca no Trombone de Ponta Grossa. Minha pergunta é mais no sentido da preparação para o jogo. O Operário vem de uma sequência negativa, são 4 jogos sem vitória, alguns jogos sem marcar. Eu gostaria de saber como foi a sua preparação para o jogo, inclusive você assumindo o time agora, mas como é que foi a sua preparação para esse jogo? Como é que foi a condição do elenco para esse time que não vinha ganhando? Como é que você conseguiu preparar? Como é que foi a sua motivação para o jogo? Como é que foi esse preparativo? A gente conversou, analisou o Operário. Acho que um jogo da Copa do Brasil é um jogo diferente, de 180 minutos. Sabemos que a gente poderia ter saído com um resultado melhor, mas a gente trabalhou durante a semana para que a gente pudesse melhorar um pouco da parte ofensiva, criar várias oportunidades. Criamos algumas no primeiro tempo, principalmente,
mas o Operário também tem a sua qualidade, o campo prejudicou bastante. E é importante que a gente vai decidir diante do nosso torcedor. Obrigado, Felipe.